Olá, gente, tudo bem? É muito bom estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, como nos mantermos saudáveis, mas não simplesmente saudáveis, em níveis ótimos de saúde. É uma diferença muito grande nisso e nós vamos conversar um pouquinho a respeito logo. Esse é o programa. Antes de começar, eu queria lembrar a vocês que nós estamos ao vivo hoje no Facebook, tá ok? Então, quem quiser acompanhar pelo Facebook, estamos juntos aí. O que esse projeto, o Manual do Proprietário, vem trazendo para vocês? E eu estou dizendo isso para aqueles que estão agora sintonizando a Mundial e não conhecem ainda esse projeto. Esse projeto traz aí há uma década dicas de como manter esse nosso organismo saudável. Ele tem um grande lema, que é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Essas doenças que mais assolam a gente ultimamente e cada vez mais precocemente, gerando tanto sofrimento. Essas doenças todas têm a participação, entre aspas, de meia dúzia de situações que vêm ocorrendo no nosso organismo ao longo de anos ou décadas e que nós não nos atentamos e que a nossa medicina convencional também não dá atenção a essas alterações, não as trata. E quais são? São desidratação intracelular, falta de água no sistema. Muita gente trocou a água por suco, chá de caixinha, refrigerante. A água é uma raridade. Então, muita doença advém da falta de água dentro da célula e nos tecidos que permeiam na matriz extracelular. A mesma coisa em relação ao oxigênio, o sedentarismo, a falta de atividade física. Nesse mundo poluído que a gente vive, ele está aí participando também da gênese de inúmeras doenças, e não só as respiratórias, mas todas as outras, porque sem oxigênio, dentro da mitocôndria, no local da célula de produção de energia, nossa fornalha de energia, nós não vamos fazer energia. Sem energia, nós não temos como fazer o sistema todo funcionar adequadamente. Então, olha como são coisas simples. A deficiência de nutrientes, a desproporção de nutrientes, nutrientes, ou pior ainda, não nutrientes que comem o dia todo, como salgadinhos em saquinho, como bisnaguinhas, docinhos, farinha refinada, arroz branco, essas substâncias de alto índice glicêmico, causando aumento de resistência à insulina, causando uma série de outros problemas, a deficiência de nutrientes, vários deles, como gorduras boas, como ômega 3, causando uma desproporção nas gorduras boas, aumentando a inflamação nos nossos corpos. A inflamação silenciosa é um outro desses monstrinhos que está presente em tudo que é doença crônico-degenerativa, né? Então, falta de água, falta de oxigênio, falta de nutrientes, aumento de resistência à insulina por comer errado. Isso tudo com mais desmodulação hormonal. Quanta gente vivendo com a tireoide, achando que ela está funcionando muito bem, mas estão em hipotireoidismo subclínico. Ela não está na sua função ótima. Isso é a mesma coisa em relação a todos os outros hormônios. A vitamina D, que é um hormônio também, e daqui a pouco eu vou responder um ouvinte que me pergunta a respeito, não é? Então, quando a gente começa a colocar isso tudo em níveis ótimos, a doença não encontra terreno para se manifestar. E se ela já estiver manifestada, ela não encontra terreno para evoluir. Então, atenção, né? Sempre que se deixar de lado a nutrição funcional e a medicina funcional, a sua saúde também vai muito mal. Essa é a nova frase nossa, do nosso projeto Manual do Proprietário. Deixou de lado a medicina funcional, a nutrição funcional, com certeza a sua saúde também vai mal. Então, as nossas dicas estão focadas nesse sentido da medicina funcional, de ver o sistema como um todo.
Ou será que nós estamos fadados a viver em níveis subótimos de saúde? Você gostaria de ver o seu filho em níveis subótimos de saúde, simplesmente tocando a vida, né? Sem energia suficiente, sem disposição suficiente, sem um QI desenvolvido adequadamente, se arrastando para as atividades físicas, se arrastando para passar de ano? Ou você queria ver essa moçada voando? Essa diferença de subótimo e em níveis ótimos de funcionamento, todo o organismo. Então, e para isso, nós temos que usar essas dicas todas do Manual do Proprietário. Porque o que acontece hoje é que estão satisfeitos por estar em níveis subótimos. Nós não damos atenção a uma série de coisas do ambiente externo, a toda a toxicologia ambiental que está invadindo o nosso organismo todos os dias. São metais tóxicos, chumbo, alumínio, mercúrio. Agora, olha, uma dica interessante para vocês. Quando vocês forem aos seus médicos para exames de rotina e solicitarem para vocês exames laboratoriais, vocês podem sugerir que eles também peçam para dosar chumbo, alumínio e mercúrio no seu sangue. A grande maioria dos convênios está cobrindo esse exame. E vocês vão ver que muitos e muitos de vocês, para não dizer todos, vão estar contaminados. Só que no resultado vai estar assim: é aceitável você ter até X de alumínio no corpo, até Y de mercúrio no corpo, até Z de chumbo no corpo. Só que não é aceitável. A medicina, a ciência sabe que não existem níveis aceitáveis desses metais tóxicos no nosso corpo. Eles não foram feitos para conviver conosco. Quando nós somos criados, eles não tinham sido criados ainda pelo homem. Então, eles estão envolvidos na origem, na produção de todas as doenças. Eles estão junto com os agrotóxicos, com os poluentes persistentes, né, da natureza todos, inseticidas, herbicidas, tudo mais, eles estão alterando o funcionamento do nosso organismo. Existem estudos e mais estudos mostrando isso. No novo Manual do Proprietário, vocês vão ter um capítulo só sobre isso, explicando o que vocês podem fazer para estar fazendo uma faxina cotidiana, né? Uma faxina que vai diminuindo levemente, todo dia, essa carga tóxica que entra. Porque eu falo assim, você tem um limite de saturação. Você nasce com uma carga muito pequenininha que você já herdou da placenta da sua mãe, que já estava contaminada. Aí, durante a sua vida de bebê, a sua infância toda, a sua adolescência, esse lixo vai aumentando e vai acumulando. Se você aprende como está, primeiro, se contaminando menos, e segundo, otimizando o seu sistema de detoxificação próprio, você vai demorar muito mais para encher esse porta-mala de lixos e degenerar o seu sistema de alguma maneira. Então, é muito importante que se tenha em mente isso tudo, porque hoje o que a gente vê é esperar a pessoa adoecer, ter um diagnóstico para começar a tratar. Muito bem, a senhora agora ficou diabética porque o seu último exame do ano passado, a sua glicemia era normal, e a partir de agora a senhora é diabética e vai ser diabética para o resto da vida e vai tomar remédio para o resto da vida. E simplesmente remédio para controlar a taxa de glicose no seu sangue. Mas, puxa, essa pessoa poderia estar vendo que vem caminhando para esse destino do diabetes há 10, 15, 20 anos, com exames simples, não é? Com todo ano não sendo dosado só a glicemia de jejum, quanto tem de glicose no sangue naquele momento, mas a hemoglobina glicosilada que mostra a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. E o médico, se viesse fazendo isso há 5, 10, 15 anos, ele estaria observando que essa média do açúcar no ano vinha aumentando de ano a ano. E a insulina necessária para manter essa média também viria aumentando ano a ano.
Então, ele poderia dizer para o paciente teria que entender isso, e eu estou falando para o paciente justamente pedir isso, né, para o profissional que o atende. Eu quero saber como é que anda a média de açúcar no meu sangue. Eu estou precisando gastar muita insulina para manter essa média normal. Eu estou caminhando para o diabetes, como o meu avô era diabético, a minha avó era diabética, o meu tio era diabético, a minha mãe era diabética. Eu estou indo para esse mesmo caminho. Aí, óbvio, o médico com esses exames na mão, ele pode dizer, olha, vem sim, porque há 5 anos atrás, a hemoglobina glicada, a média do açúcar no sangue, ela estava em níveis muito bons, estava em 5. Hoje está no nível máximo, que é 6. E você mantinha 5, gastando só 5 de insulina por dia. A sua insulinemia de jejum era 5. Hoje, para manter seus níveis em 6, que é o nível máximo, você está gastando 15, ou seja, 3 vezes mais, 200% a mais. Você ganhou peso nesse período, você ganhou gordura abdominal nesse período, o seu triglicérides subiu junto nesse período. São todos indícios que ele está caminhando para isso. E se há 15 anos atrás ele fosse atentado para isso, ele fosse orientado, né, com uma dieta, com uma atividade física, com minerais que controlam a resistência à insulina, que diminuem a resistência à insulina, como cromo, vanádio, magnésio, plantas fitoterápicos, né, vários que funcionam muito bem, mudado a dieta, ele não teria recebido esse diagnóstico, que seria para sempre, para tratar com remédios, simplesmente para controlar a glicemia. E os estudos mostram que mesmo tomando os remédios e controlando a glicemia, essa doença, uma vez instalada, ela vai levando à degeneração dos nervos, vai levando à degeneração dos vasos e com todas as terríveis consequências, que é a doença cardiovascular, infarto, AVC, doença arterial periférica, insuficiência renal, feridas que não cicatrizam, amputações, cegueira, disfunção erétil. Olha só quanta coisa. Por quê? Porque não é cuidado do que o diabetes gera, só é controlada a glicose no sangue, está em níveis normal, está normal, mas não se cuida do estresse oxidativo, do excesso de radicais livres produzido, da inflamação crônica silenciosa, da glicação, que é a destruição das proteínas. Tudo isso deveria estar sendo feito conjuntamente com o remédio que ele vem tomando. Aí sim, a aplicação, que é um sonho da medicina funcional com a medicina convencional, ortodoxa, utilizar todas as ferramentas para um resultado melhor. Eu quero dizer para você que está sintonizando agora o Mundial e não conhece ainda o programa Manual do Proprietário, eu queria deixar algumas dicas para você que eu considero muito importantes. Primeiro, o nosso meio de contato aqui, para vocês mandarem sugestão de pautas, dúvidas, né, é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho todo para mim, com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo. Outro ponto importante é vocês que estão agora no carro, que escutaram eu falar alguma coisa, não puderam anotar. Tudo que eu falo para vocês aqui, ao longo desses anos todos, é postado no meu canal do YouTube. É youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior. Vocês vão lá e vocês acessam esses programas para poderem ver com calma no fim de semana, no celular, anotar, pesquisar, conversar com pessoas da área, pôr em prática, observar os resultados, mostrar isso para os colegas de trabalho, para vizinhos, para familiares, e logo vocês vão estar vendo muito nitidamente a melhora da saúde de todas essas pessoas que o circunvizinham, viu? Isso aí é nítido e eu recebo muitos e-mails falando sobre isso. E eu vou aproveitar para responder alguns e-mails que eu recebi aqui agora. O primeiro é da Aline, gente. Primeiro, Aline, obrigado pela sua audiência. Ela falou assim, doutor, eu escuto sempre seu programa, eu queria saber se eu posso começar a fazer uso de vitamina D3 por conta própria. Sempre que eu faço exame está muito baixo e raramente eu faço exame porque nunca me pedem esse exame. Então eu vou responder por partes. A vitamina D,
ela é um hormônio, ela não é uma vitamina. Ela participa do nosso metabolismo todo, do nosso sistema imunológico, ela tem uma importante prevenção no câncer. Ela previne e ajuda a controlar diabetes, hipertensão. Então, ela mantém a nossa saúde osteomuscular, entre inúmeras outras funções. Então, ela é um hormônio. Obviamente que você sempre dose está baixa, Aline, porque você deve acordar, pôr uma roupa e cuidar da vida. Né? Nós não somos caiçaras nem índio, que podemos ficar o dia inteiro tomando sol. Então, deve sim começar a suplementar. Eu sugiro que, se você for começar sozinha, comece com uma dose pequena, de no máximo 1.500 unidades por dia, né? E vá acompanhando isso a cada 4 meses. Aí você vai e repete o exame de sangue, vê para quanto foi esses valores. Não subiu muito, você pode aumentar para 2.000, 2.500, até 3.000 unidades, para atingir o valor que a gente considera adequado no resultado laboratorial. Os valores que eu considero adequados de vitamina D ficam por volta de 55 a 75. Ali vocês vão ter os melhores resultados. Quando esses valores vão muito lá para cima, se corre alguns riscos de absorção excessiva de cálcio. Essa absorção excessiva de cálcio pode trazer problemas renais, também pode trazer um quadro de diminuição da imunidade quando ela está em níveis muito acima de 100. Então, o valor adequado é entre 55 e 75, começa com uma dose devagar e vai tateando para ir chegar nesses valores de 55 a 75. Começa com 1.500 unidades, espera 3 meses, faz um exame, está ainda baixo, 30, 35, aumenta para 2.000 unidades, depois de 3 meses repete outro exame, até chegar a esses níveis ótimos. Outra coisa que ela me pergunta é em relação a câncer. Ela tem um problema dessa doença nas mamas, foi tratada, e me pergunta sobre autoimunoterapia. Sobre autoimunoterapia, eu não sou uma pessoa experiente nesse assunto para te responder. E a outra coisa que ela me fala é que ela vive em pânico, não é? Que ela não acredita na cura, e sim no controle, e ela vive apavorada com medo desse câncer voltar. Né? E ela nem faz planos para o futuro, e ela é jovem, mas ela vive com uma espada na cabeça. Então, aí é uma coisa que eu acredito muito, e eu tenho experiência, eu queria te falar um pouco, Aline. Essa postura emocional é uma coisa muito importante frente a qualquer doença. A postura emocional. Porque cada pensamento que você tem, você gera uma emoção. E cada emoção, essa emoção, ela gera automaticamente uma transformação, uma alteração via hormônios e via neurotransmissores em cada célula do seu corpo. Então eu poderia dizer que, além de você é o que você come, você é também o que você está pensando e sentindo. E aí eu acho muito importante que você tivesse o apoio de um profissional, né, que você tivesse ligada, de alguma maneira, a alguma instituição, algo ligado à fé, além da psicoterapia. Sabe, tem muita coisa legal para você fazer nesse sentido hoje. A própria constelação familiar é um negócio legal, muito legal para isso, para a gente ver da onde vem esse pânico, esse pavor, porque enquanto você tiver com esse pânico, esse pavor, que nem você me fala, essa espada na cabeça, você vai estar vivendo uma situação de estresse. E essa situação de estresse vai fazer com que você libere muita cortisona, muita adrenalina. E essa situação vai ter todas as consequências no seu organismo, inclusive uma, que é uma baixa função imunológica. E você tendo uma baixa função imunológica, é tudo que a doença precisa para retornar e para evoluir. Então, o controle, a posição, o equilíbrio emocional, lógico, além atividade física, o novo livro que eu estou lançando está falando muito de oxigenação e câncer, e prevenção de câncer, de comidas que são extremamente perigosas para tumores como câncer de mama e de próstata, que tem a mesma origem no homem e na mulher. Leite e derivados são terríveis para isso. O açúcar é terrível para isso. Essas células tumorais se alimentam de açúcar. O leite e derivados, por causa da caseína, tem estudos e mais estudos, e eu estou colocando no meio dos textos lá, que são danosos para isso. Então, você procurar uma orientação legal quanto à nutrição, quanto a equilíbrio emocional, porque assim eu tenho certeza que você pode vencer sim a doença, como eu já vi. Mas eu já vi assim, centenas
de pacientes durante a minha vida médica vencerem. Tá ok? Eu tenho aqui uma outra pergunta da Cris Inocêncio. Ela fala assim, Edmond, o jejum intermitente funciona também para quem tem diabetes tipo 2? Funciona e muito, e talvez fosse uma das grandes indicações. Quem não sabe nada sobre jejum intermitente, vejam alguns programas anteriores meus que eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, quando você faz jejum intermitente de 16, 17, 18, 20, 24 horas, o que acontece? Seus níveis de insulina caem e o seu corpo muda o mecanismo de produção de energia da utilização do carboidrato, porque ele vai ficar sem, para a utilização de gorduras para transformar em energia. Isso é muito benéfico para quem tem síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Muitas pessoas que têm o diabetes tipo 2, elas não têm falta de insulina, elas têm excesso de insulina não funcionante. Ela está com aumento de resistência à insulina. E o jejum intermitente vai diminuir essa resistência à insulina. É muito importante. Além de acionar o processo da autofagia. E o que é a autofagia? Foi o prêmio Nobel do ano de 2016, ganho pelo cientista japonês, Dr. Yoshinori. A autofagia é um processo de reciclagem que seu organismo faz. As suas células começam a comer as organelas velhas, as proteínas velhas, para que você possa gerar novas proteínas, novas organelas. Então você vai estar se reciclando, vai estar melhorando o seu diabetes. Se você está acima do peso, vai melhorar isso também. Isso vai te ajudar a controlar a hipertensão. Então é excelente e muito bem indicado, sim, o jejum intermitente para todas as pessoas. E também e principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Tá ok, gente? Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é da Rose. A Rose, eu acho que é a Rose Serrano. Desculpa, é Rosângela Serrano, ela é de São Paulo. A Rosângela falou o seguinte, Edmond, eu fui diagnosticada como bipolar, sendo essa uma doença tão séria, preciso tomar remédios químicos receitados pelo psiquiatra a vida toda? Ela pergunta. Queria trocar esse tratamento por terapia com psicólogo e tratamento ortomolecular, mas tenho medo de ficar sem as drogas. A doença é séria e pode levar ao suicídio. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado você, Rosângela. Aquilo que eu falei também agora há pouco, não é? Sobre a Aline em relação ao câncer de mama, a postura emocional é muito importante, tendo você sido diagnosticado com depressão, transtorno obsessivo compulsivo, doença bipolar, né? Então, continue sim, né, com o seu psiquiatra e com os remédios que ele te prescreva. Mas eu acredito que se você associar aí uma terapia efetiva, né, de autoconhecimento, mais terapias maravilhosas que existem aí, né, terapias que apagam traumas, e juntar também com a ortomolecular para equilíbrio de neurotransmissores, para melhora do seu sistema hormonal todo, que pode também participar muitas vezes dessa depressão, aumentar a produção de alguns neurotransmissores. Então, eu juntaria as terapias cognitivas todas, a prática ortomolecular, né, e junto com a psiquiatria. Porque você, com todas as ferramentas na mão, com certeza o seu resultado final vai ser muito melhor. Tá? Vai ser muito melhor. Então é juntar tudo e não esquecer também da sua participação naquela questão de postura emocional, de postura de fé. Não é porque eu recebi o diagnóstico que eu estou fadado a ser assim para o resto da vida. Traumas podem ser tratados, traumas podem ser apagados, crenças podem ser dissipadas, transmutadas. Existe muita coisa para vocês verem aí. Olha, uma sugestão de leitura que eu acho muito legal, inclusive que eu pensei nisso agora, porque eu recebi isso da Rosângela, isso da Aline. Eu queria sugerir a elas e a quem mais se interessar por um livro muito bem escrito, fácil de ler, fininho, que chama Propósito. É do Prem Baba. Então vocês acham em qualquer livraria,
O livro chama Propósito. Eu acho que ali tem os exercícios que podem ajudar muito nessa postura emocional, nessa melhora, nesse encaixe dos seres, Pessoal, eu quero agradecer a atenção de todos, a audiência de vocês todos, desejar uma ótima semana, um ótimo feriado, que vocês se cuidem muito. E na semana que vem estamos juntos. Um abração a todos. Tchau, tchau, gente.